Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer agora mais um vídeo do canal para conversar sobre a influência de 2019. Astrologicamente, o ano inicia com o ingresso do Sol no signo de Áries, que é o momento exato do equinócio de primavera no hemisfério norte e do equinócio de outono aqui no hemisfério sul. E por isso eu não fiz no início do ano, achei mais adequado fazê-lo agora. Nós vamos fazer essa análise considerando o momento exato em que o Sol entra em Áries para a cidade de Brasília. Então, se vocês estiverem em uma outra região, em um outro país, essa configuração, principalmente das casas, vai mudar bastante. E por isso essa informação não vai ter tanta relevância para você que está fora. E também porque o que eu vou abordar aqui tem relação com o Brasil, com o momento do Brasil. Para iniciarmos, nós vamos considerar algumas coisas importantes. A primeira é que na astrologia clássica, que é a visão que nós vamos usar para fazer este vídeo, não existe o regente do ano. Então, o ano não é regido pelo Marte, ok? Astrologicamente, não existe nenhuma técnica, nenhum apontamento ou consistência para que exista um regente anual. Mas é uma informação bastante popular na comunidade astrológica brasileira, só que ela tem mais um cunho esotérico do que astrológico. E por isso a influência do Marte pouco tem de relevância sobre o seu mapa individual neste momento. A menos que você esteja vivendo um período específico do Marte, mas sem relação com a regência anual, ok? Esse é um ponto importante. O segundo que eu coloquei são os eclipses que nós vamos ter. O mais importante de todos é esse eclipse que vai acontecer no dia 2 de julho, em 10 graus e 37 minutos de Câncer, porque ele será um eclipse total, ok? E um eclipse solar que acontece no momento de conjunção do Sol e da Lua. E nós já vamos ver que ele vai acontecer exatamente dentro dessa casa 10 aqui, né? Em conjunção a esse ponto aqui que nós chamamos de meio do céu. Ele está em 11 graus, não aparece aqui, mas eu sei que ele está em 11 graus do signo de Câncer. E por isso esse eclipse vai acontecer exatamente aqui no ponto mais alto do mapa anual. E é a casa que fala sobre os comandantes do país, sobre quem está na direção do país. Então ele tem uma certa importância. Porém, os eclipses solares, eles não desencadeiam os eventos rapidamente. São situações, circunstâncias que têm repercussão ao longo dos anos. Mas podemos ter nos dias próximos, aqui ao dia 2/7, algumas decisões ou eventos marcando presidente, o staff dele, né, a equipe de comando do país, ou mesmo juízes, as pessoas proeminentes do país, que tenham decisões ou situações relacionadas a eles que marquem o início de uma situação que tenha repercussão daqui a alguns anos. Eclipse é uma técnica um pouco complexa justamente por causa disso. Depois a gente tem no mês de julho também um eclipse parcial lunar, que vai acontecer com a Lua em 24 graus de Capricórnio. Como o eixo dos nodos lunares está no Câncer Capricórnio e nesse mapa temos, né, essa casa 10 aqui em Câncer, os eclipses acontecerão todos aqui, envolvendo a casa 10. Esse lunar é parcial, ele vai acontecer exatamente aqui nessa faixa, mas não há nenhum astro posicionado, por isso esse eclipse lunar talvez não tenha uma repercussão tão marcante. Agora o solar é mais importante porque ele vai acontecer em conjunção com o meio do céu. Para esse momento de 18h58 do dia 20 de março de 2019, nós teremos o Sol posicionado na sexta casa. Então, já traz a atenção do ano para o Brasil nos assuntos relacionados aos serviços prestados ao povo, aos temas relacionados à saúde e enfermidades e à infraestrutura do país. Mas não é uma casa que tem um teor produtivo grande, ela é uma casa que na astrologia a gente chama de cadente, né? A casa 6, a 3, a 6, a 9 e a 12. Nós temos astros em duas casas cadentes, né? A Lua na 12 e o Sol na 6. Isso já traz uma tônica para o ano em termos de movimento que não é tão ágil, não é tão irreverente, não é um ano assim de grandes produções e de grandes viradas, né? Porque a sexta casa ela tem esse teor da infraestrutura, então a atenção do ano está muito em torno de infraestrutura e serviços prestados ao povo. Poderíamos colocar aqui o serviço de previdência, né? As pessoas mais idosas, elas estão relacionadas à oitava casa, mas como a previdência é um serviço prestado pelo governo,
Então ele vai entrar aqui na 6 também, no meu ponto de vista. E esse tema da Previdência realmente já vem em foco já nos meses anteriores e ele continua. Eu considerei aqui para formar o aspecto só de signo para signo, mas o que acontece? O Sol está em 0 de Áries e a Lua está em 27 de Virgem. Algumas horas depois das 18h58, a Lua vai ingressar aqui em 0 de Libra e vai formar uma oposição com o Sol, que é o momento da fase cheia. Então, o ano vai iniciar quase junto com a Lua cheia. É bom porque pega a Lua crescendo em luz, então tem um teor mais produtivo, mais benéfico, poderíamos dizer. E nesse sentido ainda bem sutil, assim, né? Não é uma das influências mais potentes, mas é bom, é uma influência positiva. O que não é tão bom é o fato da Lua estar numa casa cadente. Se ela estivesse numa casa angular, seria bem melhor, né? Tá? Agora, o que eu percebo mesmo por essa influência é que tudo gira, o ano, né? Os grandes eventos do ano, as grandes conversas, os grandes assuntos do ano vão girar em torno desses serviços, previdência, serviço de saúde, o que se desenrola no trâmite cotidiano dentro do país, a infraestrutura, é tudo muito voltado para isso aqui, para esse tema de uma maneira geral. Neste horário, nós vamos ter o ascendente posicionado aqui no signo de Libra, né? Então, toda essa primeira casa aqui, que começa com o ascendente, fala do povo. E o povo aqui, então, é regido pela Vênus. Aí a Vênus está na 5, que é uma casa feliz, né? Uma casa alegre, de temas de entretenimento, de diversão, dos jovens também. E tem um aspecto aqui, ó, ela estava chegando no momento do ano novo, ela estará chegando aqui a um aspecto de harmonia com o Júpiter, que também tem uma característica benéfica. Ele está bem potente na casa que fala de mídias e tal, da comunicação. Eu diria assim que o povo, em um nível geral, está em uma expectativa otimista, né? Vamos pensar assim que o povo está realmente esperando. Eu não vejo uma característica do povo agressiva, então não é um ano onde a gente poderá perceber muitas manifestações, né? Não tem esse teor. Então o povo está no aguarda, como se estivesse realmente esperando as coisas se desenrolarem em um sentido positivo. Agora, o lado mais tenso dessa casa, com a Vênus muito próspera, aqui, júbilo, né? A gente diz que ela está em júbilo na casa 5, ela se alegra aqui na casa 5, porque tanto a Vênus como a casa 5 dizem sobre esses temas da diversão, do entretenimento, das festas, dos festivais, das artes. Só que ela está em um aspecto de tensão com o Marte aqui na casa dela, né? Ela rege esse signo também, que é o touro. E essa casa aqui onde o Marte está posicionado não é uma casa de tema muito legal, tem relação com mortes, com crimes, e é esse aspecto de tensão aqui, a Vênus estava chegando para formar o aspecto exato de tensão com Marte. Ele marca a probabilidade de alguns casos relacionados a crimes que tenham um teor passional, esses temas violentos, que tenham um cunho mais sexual, afetivo, eles têm uma repercussão um pouco pesada durante o ano de 2019, tá? É uma marca forte. E podem ter muita relação com pessoas jovens, né? Envolve a casa dos jovens, também os crimes envolvendo pessoas jovens, também é uma probabilidade. Um outro fator também aqui é o povo, né? E a casa 8 também diz sobre os recursos de outros países, né? Dinheiro de outro país. Então, também essa relação da Vênus com o Marte pode indicar a ligação de assuntos monetários entre o Brasil e outros países que mexam um pouco com a opinião popular. De uma maneira geral, né? Porque depois a gente vai observar que esse astro aqui, o Marte, ele rege os temas monetários e financeiros do país. Então é possível que tenhamos algumas coisas se desenrolando nesse sentido também. Mas na característica do povo, né, em um nível geral, em relação ao país, a gente vê o povo como, de certa forma, otimista, acreditando. A Vênus não está em um signo muito poderoso para ela, mas como tem um aspecto com o benéfico aqui que está muito bem, ela está
se beneficiando um pouco dessa característica do Júpiter, eu diria que o povo assim acredita, tá confiante que as coisas vão se desenrolar. Essa é a postura do povo de uma maneira geral. Ainda dentro dos temas das artes, tal, assuntos com artistas também, com essa influência um pouco tensa, também é possível. Esses assuntos de casos amorosos, de um deixa um, né, que são comuns cotidianamente, podem ter uma repercussão um pouco nervosa, violenta também. Então, pode se desenrolar aí alguns temas durante o ano sobre a classe artística com um pouco de tensão, tá? O Marte aqui, ele tá chegando perto dessa estrela que é um pouco destruidora, um pouco não, bastante destruidora. Então não é tão legal, mesmo a Vênus sendo a dona da casa aqui, não é tão legal esse aspecto de tensão. Isso pode trazer mesmo alguns assuntos um pouco pesados para a classe artística. De uma forma geral, eu diria assuntos que não têm um bom desfecho. Bom, um tema 2 aqui é o das finanças, a parte monetária. Nesse tema, o Marte é quem comanda, mas a 8ª casa não é tão legal porque ele também tem uma relação com crises. E nessa configuração, o que a gente percebe são os temas das dívidas externas sendo negociados, pode ter alguma repercussão não muito agradável para o Brasil sobre esse tema de dívidas. Agora, no sentido interno, não é um ano que aponta para um aprofundamento de crise. Na verdade, me parece muito que as coisas se mantêm sobre um equilíbrio dentro desse tema de finanças. Não tem uma eficácia no sentido de uma mudança radical, porque o Marte em Touro é bem devagar, quase parando. E ele ainda está em um trígono aqui com Saturno, na verdade se afastando, né? Ele formou um aspecto de trígono nos dias anteriores, na semana passada, e agora ele está se afastando, mas ainda tem essa marca, uma influência mais leve, mas tem. E o Saturno também fala de lentidão, mas de estrutura, de permanência. Por isso eu não acredito que financeiramente nós nem vamos entrar em um aprofundamento de crise, mas também não vamos sair de uma crise tão rapidinho. O que eu vejo muito dessa marca, inclusive da Lua também se afastando do aspecto com Marte, é que algumas medidas que já foram tomadas anteriormente, elas vêm sendo administradas. E nessa administração as coisas se mantêm em equilíbrio. Então não é um ano onde a gente tem repercussões tensas sobre o assunto monetário, mas também não é um grande ano que a gente vai perceber um crescimento grande, mas isso também não precisa nem de previsão astrológica, os economistas já sabem, né? O crescimento é pouco, as coisas vão muito devagar, mas elas se mantêm. O setor seguinte, onde temos o Júpiter, ele diz sobre a imprensa, sobre as comunicações. A mídia é a dona da verdade aqui e se envolve assim em muitas situações para descobrir realmente a verdade dos fatos, porque tem muita confusão, notícia falsa, fake news mesmo, né? É a moda. Fake news rolando e dando muito trabalho para o presidente, para a equipe dele, e a mídia sendo a portadora da verdade, como deve ser. Só que nesse caminho aqui tem muito embate. Então o que a gente percebe é que durante o ano o papel de julgador, né, quem vai ditar, acredita nisso, acredita naquilo, realmente a mídia, como sempre faz, mas muito forte esse papel da mídia, porque é muito provável que algumas coisas sejam descobertas, que surjam como furos de reportagem, e isso vai trazer muita conversa, muita informação, e a mídia assume esse papel do julgador mesmo, né, de apontar o dedo e tal. Eu até diria que para o presidente é importante ele tomar bastante cuidado com essas manifestações deles nas redes sociais, porque ele aqui é representado pela Lua também, que rege aqui o meio do céu. A gente tem um eclipse que vai acontecer no dia 2, né, como eu falei, em conjunção ao meio do céu, que é um eclipse solar forte. E ainda ele está com a marca dele aqui na 12, né? Ele também é representado pelo Sol, que está na 6, que não são casas muito boas. E essa marca aqui, ela é um pouco tensa para ele. Eu diria que ele fala muito, fala coisas inapropriadas. Isso vai prejudicando a imagem dele bastante. Nesse contato com a comunicação, com a mídia, tem que ficar um pouco atento, porque ele sofre uns arranhões
bem profundos, né? Ele se prejudica bastante em nível de imagem. O setor 4 fala da questão das terras, da agricultura, de como se desenvolve a produção agrícola. Hoje nós temos o Saturno nessa casa que é bem sólido, só que ele está em conjunção com o nódulo lunar sul. Aqui também entra a questão de preservação. Bom, o Saturno ele não está recebendo aspectos tensos, só harmoniosos, mas são passados. Mas a conjunção dele com o nódulo lunar sul não é positiva, né? Esse é o nódo decrescente. Eu diria que as coisas se mantêm como estão também nos temas da agricultura. Em termos de produção, parece se manter. Em níveis de anos anteriores, não tem uma marca muito pesada, mas nos temas de preservação da natureza pode ter alguns embates, porque o Marte está numa casa muito complicada, né? Dos crimes, das coisas fora da lei e tal. E mesmo no aspecto harmonioso, pode desencadear algumas repercussões mais violentas ali dentro desses temas de preservação da natureza. Esse é um ponto que deve-se ter atenção, tá? O setor 5 é o que mais diz sobre os jovens. Como eu falei para vocês, a gente tem o regente do povo aqui. É possível que o povo esteja empolgado com os assuntos artísticos em um nível geral, mas também que tem aquele teor mais pesado, né? Como eu falei para vocês sobre os crimes passionais, assuntos artísticos um pouco nervosos, tem esse tom aqui também. A sexta é uma casa problema, né? Ela é a casa de preocupações em um nível geral. E a casa dos serviços, como eu falei. Então, essa reforma da Previdência, que é o grande assunto do ano, ela me parece passar por muitos momentos diferentes, assim, é instável. Pode chegar próximo da votação e daí volta para rever alguma coisa, e volta para ajustar outra coisa, daí volta para, sabe, quando fica nesse ajusta de uma vez, depois ajusta a outra, e sem contar que tem muita distorção ou má informação, ou os temas não são claros, isso que aparece muito aqui, não tem muita clareza. E as fragilidades do serviço ainda mais ficam evidentes, já são muito evidentes, né? E continuará, porque com o Sol brilhando aqui, agora, se o Sol representa o próprio presidente, porque ele é o astro que mais brilha e está em evidência, não é bacana o presidente estar posicionado na sexta casa. Ele, em nível pessoal, individual, pode ter muito com o que se preocupar. Isso poderia estar relacionado às questões adversas de saúde dele mesmo, porque a casa 6 tem também esse assunto de enfermidades. Pode ter essa repercussão dele precisar passar por outra cirurgia ou por um tratamento mais pesado. É possível. Agora, a principal preocupação que eu vejo aqui também sobre esses temas de infraestrutura é má organização, né? Porque o Mercúrio, nessa condição toda que ele está em peixes, retrógrado e oposto à Lua, né? A Lua se afastando da oposição dele, fala exatamente de falta de estrutura, de planejamento, de desorganização total, de excesso de burocracia, de uma confusão, de uma bagunça geral. Realmente está bem enrolado, complicado mesmo. É possível descobertas de escândalos nesses temas. Não é muita novidade, né? É triste falar assim, mas não me parece ter muita novidade, porque os serviços públicos e esses assuntos de desvios, de fraudes e de incompetência mesmo já são comuns de muitos anos, né, atrás e continuam, mas alguns vindos de maneira marcante. Aqui não marcaria como uma deficiência de infraestrutura, como a gente teve no caso dos caminhoneiros, tal, embora o Mercúrio esteja em aspecto ao Júpiter na terceira casa, e tanto o Mercúrio quanto o Júpiter tem essa ligação, né? Tem esse tema, esse significado de transportes, não me parece ser greve propriamente, né? Pode até surgir os boatos de que eles venham a parar, tal, mas não me parece que isso vai a cabo mesmo. Agora, problemas em aeroportos, em estradas, podem ter, tá? Isso pode realmente acontecer, né? Os aeroportos são marcados aqui pelo Júpiter, podemos ter muitos problemas de infraestrutura durante esse ano. A sétima casa dos países parceiros, nós temos aqui o lote da fortuna e a casa é regida pelo Marte. Bom, o Marte não está em sua melhor condição e nem numa casa muito boa, mas ele forma algumas parcerias aqui por aspectos que
podem ajudá-lo muito bem, mesmo se afastando dos aspectos exatos, né? Já são menores. Nesse tema com os países, a gente vê a possibilidade de negociações do Brasil com outros países. Se nós estivermos falando de fronteiras, é um outro tema, porque aí entra a Casa 9, aqui nós temos o Mercúrio no jogo, então problemas com as fronteiras continuam. O que eu percebo assim, que nesse tema das fronteiras, parece bastante no sentido de só remediar, não tem uma ação efetiva para resolver o problema de uma vez. Então, de tempos em tempos, o assunto volta ao popular, à mídia de uma maneira geral, e aí o governo vai tomar alguma atitude para remediar o caos momentâneo. Depois afasta, o assunto esconde, depois volta de novo, porque essa inconstância, marcada muito forte aqui pelo Mercúrio em Peixes e retrógrado, ela aparece muito forte sobre os temas das fronteiras. Então, é possível muitas adversidades, muitos picos de adversidades com esse assunto de fronteira ao longo do ano. Então, entraria aqui como um tema consequente da Casa 7, que são dos países parceiros. Agora, a 8 também fala dos recursos de outros países, e como a gente tem o Marte aqui em aspecto de tensão a Vênus, isso pode repercutir em algumas negociações envolvendo assuntos monetários ou de investimentos de outros países aqui de uma maneira um pouco tensa. No nível geral, as coisas se mantêm, não é um clima tão pesado que levaria a possibilidades de conflitos maiores, armados, tal. Mesmo a Casa 8 sendo uma casa dos exércitos, eu não vejo muito nesse sentido. O exército pode estar mais relacionado com a questão da fronteira. Agora, a 9 fala muito mesmo das fronteiras, dos territórios de outros países em um nível geral, e aí essa configuração do Mercúrio na Casa 6, ela é problemática, então é provável muitos picos do ano com um tema de fronteiras marcante. Aqui na 10, como a casa do comando do país, nós temos o nódo lunar norte, mas ela começa aqui em Câncer, e a Lua, que rege o signo de Câncer, está aqui na 12, que é a última casa, que não é nada legal. Bom, o primeiro ponto é que entra os presidentes e os ex-presidentes. Então, também poderia marcar o Lula estar ali na prisão. E essa repercussão da Lua aqui, ela não é muito favorável a que ele saia. Nós teremos alguns períodos do ano em que esse tema vem bem marcante e pode se levantar a possibilidade de eu ficar na expectativa de será que ele consegue sair ou não consegue sair, mas eu não acredito que isso venha a se confirmar. É uma influência bem inconstante, mutável, ela não tem uma solidez a ponto dele se libertar, assim, não me parece. São momentos em que as notícias vêm, mas depois elas voltam ao esquecimento. A própria marca da Lua com Marte em Touro e Saturno em Capricórnio é um indício de permanência. Então, no meu ponto de vista, ele se mantém na prisão. Mas também aqui fala do presidente atual e da sua equipe de governo. E aí essa configuração da Lua, como também do Sol, que é o próprio presidente, não é muito eficaz. Não me parece que ele esteja com uma eficácia nas atitudes dele. De novo eu falo, me parece muito que ele está remediando a situação ou dando continuidade a ações que já foram iniciadas anteriormente, do que tomando atitudes efetivas para resolver as coisas ou consertar, ou trazer novidades, ou inovar, né? Não me parece muito que ele tenha esse quadro com essa configuração de Casa 12. Agora, como pessoa, presidente Pessoa, realmente ele deve ficar muito atento à maneira como ele se posiciona perante o público. Principalmente nas mídias, né, esse tom do Mercúrio retrógrado, com a Lua se afastando de uma oposição a ele, é um indício claro das dificuldades e confusões que ele próprio pode criar por uma má comunicação. Isso é muito nítido e ele deve ficar muito atento porque ele vai se enrolar bastante, prejudicar bastante a própria imagem. Agora, no papel de presidente, funcionando bem, Casa 12 é ineficaz. Não me parece que ele esteja tão ativo, mas também não indica a possibilidade dele cair. Não tem um quadro que levaria ele a cair, a deixar a presidência. O que eu vejo é assim, vamos administrando a situação como ela está, algumas pequenas ações, algumas pequenas medidas, mas no fundo, no quadro geral, as coisas se mantêm bem, estão muito estáveis. Eu não acredito que ele tenha uma repercussão tão pesada
a ponto de sair. Mas esses pequenos arranhões que ele tem de vez em quando vão prejudicando no conjunto geral a imagem dele de uma maneira considerável. Ele deveria se recuar um pouco, já que a Casa 12 é uma casa de recuo, né? Ele devia recuar um pouquinho, deixar de falar, sair ali das mídias, tal, porque isso gera muita confusão em torno dele e tal. E a outra questão que corre, então, nesse sentido é de nomeação, e daí tira a pessoa do cargo e entra outra. Então, essa inconstância de pessoas que entram e saem do governo, ela é uma marca do ano também. Então, tem muita gente nova que chega, mas fica pouco tempo e depois sai. E tudo é muito envolvido com a opinião pública da imprensa, ou seja, tem uma inconstância forte também sobre a equipe de governo dele. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, tá bem constante. Bom, no que diz sobre os deputados e senadores, esses outros estão muito preocupados, cada um com o seu próprio cantinho, né? Essa casa é regida pelo Sol e o Sol está em Áries na casa 6. Tem um clima preocupado no Congresso, mas com todo mundo, cada um olhando para o seu próprio pé ali. Ninguém está muito preocupado em um nível geral. De alianças e tal, ali está um clima bem individualista, eles estão apreensivos, não vejo uma solidez, um sentido de equipe, assim, tá, tem um teor bastante individualista ali dentro do Congresso e Senado. Como eles são regidos pelo Sol e nós vamos ter o ano iniciando um pouquinho antes da fase cheia, um holofote ali em determinados momentos no Congresso, que é natural quando se vota algumas medidas importantes, e depois sai, mas a grande preocupação que eu vejo da maioria dos congressistas ali, dos deputados, é com os seus próprios benefícios ali, porque um Sol em Áries tem uma característica individual bem forte, não tem sentido de povo nenhum aqui, tá? E como numa casa de preocupação, é bem isso mesmo. E no último setor aqui, que é o setor dos prisioneiros, tal, que entraria o Lula, dos sofrimentos, das tristezas, das lágrimas, né? Essa lua na 12 não é muito legal, principalmente para o Lula, né? Como ali na prisão, porque ele é relacionado direto ao Mercúrio na casa 6, pode representar doenças dele, né? Tipo, um clima instável de saúde, que pode às vezes ficar um pouco encoberto do grande público, e que quando se sabe pouco, vai sabendo de pouquinho em pouquinho, mas me parece ele bastante abatido, assim, não tem uma configuração muito forte para ele. As expectativas dele sair são um tanto frustradas, né? A Lua em quadratura com Júpiter não leva a muita chance dele se libertar, parece que se mantém. É provável que ele tenha também algumas adversidades aí com a saúde dele ao longo desse próximo ano. Bom, pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês. Esse aqui é o mapa de ingresso do Sol no signo de Áries. Existem outras técnicas para prever. Nós vamos ter uma grande conjunção logo mais em 2020, então eu vou fazer um vídeo, né? Uma grande conjunção é a conjunção do Júpiter com o Saturno. Então, mais adiante eu faço um vídeo para a gente conversar sobre essas possibilidades também, ok? Eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, então. Até mais!